sempre e sempre minha olam, Bat haolam, bendito é o Senhor, o Deus de Israel. Que toda a terra cante e louve, e Israel dirá amém. Cantai ao povos, aleluia, e Israel dirá amém. Que toda a terra cante e louve, e Israel dirá amém. Cantai ao povos, aleluia, e Israel dirá amém. Israel dirá Minha olam, Bat haolam, louve a Deus pra sempre e sempre. Minha olam, Bat haolam, bendito é o Senhor, o Deus de Israel. Que toda a terra cante e louve, Israel dirá amém. Cantai ao povos, aleluia, e Israel dirá amém. Que toda a terra cante e louve, Israel dirá amém. Cantai ao povos, aleluia, e Israel dirá amém. Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, bendito é o Senhor. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין, משיח, 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 לי 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 לי, משיח, 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 לי 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 לי, משיח, 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 לי 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 לי, משיח, 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 לי 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 לי. ואהבתי שיתממע עם כל זה, הקלו בכל שידו. ואהבתי שיתממע עם כל זה, הקלו בכל שיבוא, 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 שיבוא. Eu creio em meu coração, creio em meu coração, há uma fé em meu ser. Sei que virá o Messias.
Mashiach, ani מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אני מאמין, משיח, 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 לי, 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 משיח, 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 לי, 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 משיח, 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 לי, 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 משיח, 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 לי, 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 ויחד שעם המאה כל זה ההקלו בכל יושבי יבוא, ויחד שעם המאה כל זה ההקלו בכל יושבי יבוא, שיבוא משיח, 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 שיבוא. Se você puder, por gentileza, pega a tua Bíblia. Você de casa, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que nos assiste, transmissão afora, Deus abençoe a sua família. Seja bem-vindo à festa dos tabernáculos. Levítico capítulo 23, a partir do versículo 39, diz assim: Desde o dia 15 do 7º mês, quando tiverdes colhido os frutos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso solene, e no 8º dia haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós o fruto de árvores formosas, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrará
celebrá-la-eis como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo será pelas vossas gerações. No mês 7º as celebrareis. Por 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas de ramos, para que as vossas gerações saibam que eu fiz habitar em tendas de ramos os filhos de Israel, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aleluia. Você pode se sentar, por gentileza. Meus queridos, antes de qualquer sinal do texto que lemos, é preciso compreender o que tabernáculo significa para o mundo espiritual. O que é o tabernáculo dentro do mundo espiritual? Nós temos o conhecimento daquilo que está escrito no livro de Efésios, que a nossa luta não compete à carne e nem ao sangue. A nossa luta é contra os principados e as potestades. Porém, essa é a luta da humanidade. A luta do homem não é contra a natureza da terra, não é contra a natureza do homem, é contra os príncipes das trevas que tentam desfazer as obras que Deus tem construído em nós. Essa é a nossa luta diária, a nossa batalha, sendo que Deus é superior a tudo isso. Só que Deus não habita em meio ao pecado. A Bíblia fala que não há comunhão entre a luz e as trevas. Aonde existe um, é impossível existir o outro. Pois bem, nesse princípio eu preciso entender que Deus é tão puro que aonde há pecado, não existe a sua presença. A sua presença repele o pecado, e não o pecado repele a presença de Deus, porque Deus sempre será superior a qualquer circunstância. Quando Deus cria a humanidade, Ele gera o primeiro ponto sem pecado na terra. Adão não conhecia o pecado. Por não conhecer o pecado, ele tinha autorização para relacionamento. Por quê? Porque se não existe pecado, existe a presença de Deus. Adão, pela ausência do pecado, é o lugar aonde ou com quem Deus se relacionava. Porque Deus não pode se relacionar com o homem se no homem existir o pecado. Então, o que é de fato o tabernáculo? É um local aonde Deus habita. O primeiro tabernáculo da terra foi Adão. Porque Deus se relacionava com Adão. Ali Deus poderia estar. Ali Deus poderia se comunicar. Porque não havia pecado. Então, o primeiro Adão, o homem gerado pela mão de Deus, do pó da terra, ele é o elo inicial da presença de Deus na terra. Por quê? Porque Deus só descia por conta dele. Deus não descia por conta do sol, Deus não descia por conta da planta, Deus não descia por conta dos diversos animais que aqui já habitavam. A Bíblia fala que Deus, todos os dias em sua viração do dia, descia para relacionamento com Adão. Então, Adão torna-se o motivo, a razão e o porquê de Deus estar no nosso meio. Adão torna-se a referência, a direção do lugar aonde
Deus pode estar no meio da terra. Pois bem, eis aí o significado da palavra tabernáculo. Tabernáculo quer dizer lugar da habitação de Deus. Tabernáculo é o lugar aonde Deus habita. No momento em que o pecado entra, Deus precisou criar um lugar para que começasse uma reconstrução. Por quê? Porque o elo do pecado separou a santidade de Deus. Deus é santo e Deus só habita em lugares santos, em templos santos. Se em você existe pecado, em você não haverá a presença. Não existe pecado médio, pecado pequeno, pecado grande. Se você habita em pecado, em você parece que tem, mas não há a presença. Você conhece a presença, você sabe aonde a presença está, você percebe aonde ela transita, mas a presença de Deus não habita em tabernáculo que conhece o pecado. Nesse sentido, Deus precisou começar a reconstruir, purificar. O que é que Deus cria então? Um lugar para o dia da expiação. Por que é que o tabernáculo foi construído? Por conta de expiação. A expiação futuramente vai tornar-se o que chamamos de Yom Kippur, o dia do perdão. O dia do perdão é o momento em que se dá início às conjurações das festas bíblicas. O tabernáculo então é construído para que fosse celebrado Yom Kippur. Yom Kippur, o dia em que um cordeiro é sacrificado por remissão de pecados de toda a nação. Yom Kippur é o dia sagrado, bíblico, que está no capítulo 22 do livro de Levítico, chamado de o dia da expiação. Nesse dia da expiação, o sumo sacerdote, que naquele tempo era Arão, ele, autorizado, entrava no terceiro ambiente santo que existia dentro do tabernáculo. Olha para mim, o tabernáculo ele possui 3 pavimentos. O primeiro pavimento é chamado de átrio. O segundo pavimento é chamado de lugar santo. O terceiro pavimento é chamado de santo dos santos. No átrio é o local aonde naquele tempo o povo poderia transitar, os levitas poderiam transitar, os sacerdotes poderiam transitar. Era o local de habitação, é como se fosse a congregação. No templo, se fôssemos conjurar hoje aqui, o local aonde vocês estão seria o átrio do templo. É o local aonde vocês podem livremente estar. Ali é o lugar aonde você ora, aonde você pede, aonde você clama. O átrio é acesso livre a todos. O segundo lugar é chamado de lugar santo. O lugar santo é o lugar onde ficavam os utensílios do tabernáculo. No lugar santo ficava a menorá. No lugar santo ficava o shofar. No lugar santo ficava os pães da proposição. Mas não podia ficar a arca da aliança. O único elemento que não estava dentro do lugar santo era a arca da aliança. Sendo que o povo não podia estar no ambiente do lugar santo. Apenas os levitas ou sacerdotes levitas poderiam estar nesse segundo ambiente. No primeiro ambiente, o povo tinha autorização. No segundo ambiente, apenas sacerdotes e levitas ficavam no meio dos elementos da propiação,
Está dando para entender? O terceiro ambiente é chamado de Santo dos Santos. É um ambiente separado, exclusivo e utilizado apenas uma vez no ano, no dia de Yom Kippur. É chamado de Santo dos Santos. Seria onde eu estou agora. O Santo dos Santos é o local onde apenas o sumo sacerdote pode entrar. É no sumo sacerdote que pegava e espargia no Santo dos Santos e entrava uma vez por ano. Ali no Santo dos Santos, um cordeiro imaculado era sacrificado pelo pecado de toda a nação. Uma vez por ano, um animal morria, um cordeiro. Esse cordeiro tinha que ser recém-nascido. Ele não poderia ter tido relações para a procriação. Ele não poderia ter manchas por sua pele ou doença sobre o seu corpo. Precisava ser um cordeiro puro e imaculado. Esse cordeiro então ia para as mãos do sacerdote imolado pela mesa da apropriação. Na mesa da apropriação entregavam ao sacerdote e amarravam no sacerdote um cordão, no sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ninguém conseguia ver. A cortina era fechada, ele entrava amarrado. Se lá dentro eles escutassem o som de alguém caindo, é porque o sumo sacerdote estava em pecado. E ele em pecado não pode entrar no Santo dos Santos, porque Deus não habita aonde habita o pecado. Devido a isso, ele amarrado entrava com o cordeiro na mão, sacrificado, morto. Ele rasgava o cordeiro em cima da arca da aliança e espargia o sangue do cordeiro em cima da arca. Depois que isso acontecia, a presença de Deus descia e falava com o sumo sacerdote. Apenas o sumo sacerdote tinha autorização para ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque somente ele estava 100% purificado. Somente o sumo sacerdote estava naquele momento separado, porque o sumo sacerdote, se conseguiu sacrificar o cordeiro e não caiu morto, fulminado, é porque nele não habitava pecado. Ele estava purificado. Deus, ele só fala com quem está diante da sua presença sem pecado. Naquele momento é revelado que a presença de Deus habitava naquele lugar. Todo elo de reconstrução do céu gera um derramamento de sangue na terra. Todas as vezes que uma aliança naquele tempo precisava ser reconstruída, um cordeiro precisava ser sacrificado. Assim é em toda a história de reconstrução. Observe e guarde isso. Adão, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21, vai dizer que o Senhor sacrifica um animal dentro do jardim para cobrir o pecado do homem. Como assim? Quando Adão pecou, Deus percebeu o pecado de Adão. Olhem para mim, por favor. Quando ele percebe o pecado de Adão, a Bíblia vai dizer que Deus sacrifica um animal, porque a Bíblia vai dizer que ele veste Adão e Eva com peles de animal. Ou seja, um animal foi sacrificado naquele dia para cobrir o pecado do homem. É
necessário ter um sacrifício para que o processo de reconstrução comece. Adão, antes de ser expulso, ele passou por esse processo. É o quê? Quem disse a você que você está nu, Adão? Naquele momento, Deus entendeu que ele não estava puro. O que é que Deus faz? Sacrifica. Toda vez que um processo de reconstrução é preciso ser feito na terra, um derramamento de sangue precisa acontecer. Ali, o sacrifício foi feito para que ainda houvesse esperança da aliança ser reconstruída. Observe, derramou sangue no Éden, para que haja reconhecimento de restauração dentro do tabernáculo. Também precisava haver um derramamento de sangue. Um cordeiro precisava ser sacrificado para que o pecado de toda uma nação fosse coberto. Observe, Deus então fala com o sacerdote, com o sumo sacerdote. Deus fala com o profeta, mas Deus não fala com o povo, porque o povo habita em meio ao pecado, e Deus é santo, ele não se contamina com o pecado. Deus, ele não falava com o povo, ele usava o sumo sacerdote para falar para o povo, e não com o povo. Deus, ele não bradava do céu para falar com a igreja, Deus falava com o sumo sacerdote para reproduzir o som para a igreja. Como era separado o sacerdócio hebreu? O sacerdócio, ele só podia ser hereditário. O sumo sacerdote era Arão. Para você ser sacerdote, você precisa ser primeiro da tribo de Levi, segundo da linhagem de Arão. Se você for da tribo de Levi e não for descendente de Arão, você pode ser levita, mas não pode ser sacerdote. Você tem autorização para trabalhar no templo, mas não tem autorização para entrar no Santo dos Santos. Para o Santo dos Santos é necessário ser da tribo de Levi. Sabe o que é bonito? Hoje em Jerusalém, um descendente de Levi, descendente de Arão, tocou o chofar, atraindo a presença de Deus para a festa dos tabernáculos. Isso é sobrenatural. Conseguir até os dias de hoje fazer apropriação de tempos antigos como era feito há muito tempo atrás. Tabernáculo então era o local aonde Deus falava com o povo através do sacerdote e do sumo sacerdote. Só que é o seguinte, no dia 9 de setembro desse ano, Israel comemorou aquilo que chamamos de Rosh Hashanah. O Rosh Hashanah é o ano novo judaico. Só que o calendário judaico possui duas ramificações, meus irmãos. Não sei se Kevin está preparado lá. O calendário judaico possui duas ramificações. O primeiro calendário é o calendário atribuído como judaico, gerado desde o nascimento de Adão, porém, do surgimento de Adão. Porém, não é contabilizado os anos de escravidão que eles passaram pelo Egito. Já o calendário caraíta, ele contabiliza os anos de escravidão do Egito. Qual é a diferença? Quando você faz a leitura da Bíblia, devido a esses dois calendários, você vai ter uma diferença e pode fazer uma confusão na sua mente. Quando você lê o livro de Gênesis, você vai ler de acordo com o calendário civil, o calendário judaico. Mas se você ler o livro de Êxodo ou o livro de Levítico, você vai observar o calendário caraíta. Um calendário começa, o 7º mês de um calendário é o primeiro mês para o outro calendário. A diferença entre um e outro, então, é de 7 meses. Todo mês de setembro em Israel, abre-se o portal de Rosh Hashanah, que é o portal do novo.
é o portal da novidade. Ou seja, o poder do sobrenatural, o poder do novo, entra no mês de setembro em Jerusalém, em Israel. Só a partir daí que começam então a contabilizar as festas bíblicas, a iniciar pelo dia de Yom Kippur. Yom Kippur é o início de todo esse tempo, de toda essa contagem. Por quê? Porque na festa sem arrependimento não há remissão de pecados. Para você poder celebrar uma festa bíblica, primeiro você precisa ter a remissão dos seus pecados. Então, primeiro você passa por Yom Kippur. Depois de Yom Kippur, você passa pelas festas das expropriações. O primeiro calendário, como eu falei, o calendário judaico, ele não demarca o tempo de escravidão que o povo passou no Egito. Os historiadores vão relatar que o tempo em que o povo se tornou escravo no Egito é cerca de 210 anos. O tempo de escravidão. O calendário judeu não vai te dar essa referência. Apenas o calendário caraíta. Tá aí, Kevin já projetou o primeiro? Qual é o calendário verdadeiro? O calendário judaico ou o calendário caraíta? Veja aí em cima. Acho que o pessoal de casa está assistindo isso também. Então, por gentileza, Kevin, me ajude, filho. O povo de casa tem que ver também, né? A genealogia de diferença dá 210 anos, como eu falei, para o tempo de escravidão. Observe. Primeiro ponto. Adão, com 130 anos, gerou Sete. Sete, com 105 anos, gerou Enos. Enos, com 90 anos, gerou Cainã. Cainã, com 70 anos, gerou Maalalel, que com 65 anos gerou Jared, que com 162 anos gerou Enoque, que com 65 anos gera Matusalém, que com 187 anos gera Lameque, que com 182 anos gera Noé. Noé, com 600 anos, foi o tempo que o dilúvio desceu da terra. Mas a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 5, versículo 32, que Noé gerou seus 3 filhos quando ele tinha 500 anos. Vai estar dizendo lá, era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. A partir de 500 anos, nasceu Sem, ou seja, a genealogia de Noé nasce com 500 anos, sendo que o dilúvio aconteceu 100 anos depois. Deixa eu falar com calma para você entender. A somatória de Adão até o dilúvio dá 1656 anos. Sendo que Noé teve seus filhos 100 anos antes. Ou seja, em 1556 é mais ou menos a diferença do nascimento da descendência de Noé para o surgimento do dilúvio. Bota o segundo quadro, por favor, Kevin. No segundo quadro, você vai ver então que a gente vai precisar diminuir 100 anos do surgimento dos filhos de Noé para o surgimento do dilúvio. Ou seja, o dilúvio veio no ano 1656. Como Noé gerou seus filhos com 500 anos, eu vou precisar diminuir 100 anos para a genealogia bater certa. 100. Então nós estamos no ano 1556, o ano do nascimento de Sem. Sem, com 100 anos, gerou Arfade. Arfade, com mais 35 anos, gerou Salá. Já está aí? É o segundo. Já está o segundo? É o segundo já agora, Kevin. Já está o segundo agora?
Ainda não está não, filho. Já está o segundo agora? Pode estar para o povo da TV, mas não está para o povo daqui. Já chegou? É o segundo. Gente, só são 3. Eu estou precisando do segundo agora. Gerou o segundo? Ok. O dilúvio veio à terra no ano 1656. Você vai entender o que isso tem a ver com o tabernáculo já já. Amém? Eu sei que é um pouquinho chato entender, mas é importante para você saber aonde estamos exatamente agora. O dilúvio veio no ano 1656. Como Noé gerou 100 com 500 anos, eu vou diminuir 100 anos da data do dilúvio. Por quê? Porque Noé gerou o seu primeiro filho 100 anos antes das águas do dilúvio cair. Ou seja, vamos contar a partir do ano 1556. Em 1556, Sem gerou Arfade, que 35 anos depois gerou Salá. Você está vendo que no meio está a referência bíblica para aqueles que desejarem. Eu posso mandar isso nos grupos depois, tá? Vamos seguir lá para o final logo. Aí a Bíblia vai dizer que Jacó, com 130 anos, ele entra no Egito. Isso vai estar lá em Gênesis capítulo 47, versículo 9. Vai dizer que Jacó, com 135 anos, Israel chega no Egito. Ok? Ou seja, somando todos esses números aqui, nós estamos já no ano 2236 da humanidade. O ano 2236 é o ano em que Israel entra no Egito. Esse tempo não é contabilizado pelo calendário judaico. Nós vamos falar agora do calendário caraíta. O povo ficou escravo no Egito por 210 anos. De Abraão, o tempo em que Abraão foi chamado por Deus, até a saída da escravidão, dá 430 anos. Porém, o tempo da escravidão do Egito foi de 210 anos. Vamos para o terceiro e último quadro agora. Já foi o terceiro? É o último quadro. O terceiro quadro vai dizer que Israel entra para o Egito no ano 2236. O tempo de permanência lá, está aí dizendo que foi quanto tempo? 210 anos. Ou seja, 2236 mais 210, eles saem da escravidão no ano 2446. A Bíblia vai dizer lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, ó, no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. No ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado, no mês de Ziv, isto é, no 2º mês, começou a edificar um templo ao Senhor. Olha o que está dizendo aí, que a construção do templo de Salomão começa no ano 480 depois da saída. Ou seja, 2446 mais 480, nós estamos na construção do templo no ano 2926.
O ano 2926 corresponde, gente, ao ano 1043 antes de Cristo. O nosso calendário é contabilizado como antes de Cristo e depois de Cristo. O ano da construção do templo, 2926, acrescidos dos anos que datam a vinda de Cristo, ou seja, mais 1043, Jesus ele nasce no ano 3969. É difícil entender isso aí, né? É difícil, eu sei. Até a morte de Jesus, está dizendo aí, o dia que Jesus morreu, completou-se 4.000 anos. Até a morte de Cristo. Por que é que Jesus veio ao mundo? Jesus ele veio ao mundo para nos devolver, primeiro, a redenção do Espírito e segundo, a redenção do corpo. A redenção do Espírito é devolver a nossa intimidade com Deus. Abre tua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Jesus ele veio para nos devolver duas redenções. A primeira é a redenção do Espírito. A segunda é a redenção do corpo. Na redenção do Espírito, Jesus veio devolver a nossa intimidade com Deus, que foi perdida com o pecado de Adão. Gálatas capítulo 4, versículo 4 vai dizer assim, ó. Mas, vindo a plenitude dos tempos... Olha aí, peraí. Mas vindo a plenitude dos tempos, vai ter versões que vai estar dizendo, mas quando se completou o tempo, que tempo? Vindo a plenitude do tempo é o nascimento de Jesus. Vindo a plenitude dos tempos é o ano 3969. Vá. Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha só, então, Jesus quando ele veio por um motivo, para recebermos a adoção de filhos, ou seja, nos devolver a aliança que foi quebrada com Adão. O primeiro ponto que esse texto está dizendo é, vocês foram devolvidos à aliança, porque Deus falava com o sacerdote, Deus falava com o sumo sacerdote, com o profeta, mas não falava com o povo. Por que é que Jesus veio? Para que Deus voltasse a falar com o povo. Então o cordeiro foi sacrificado para que esse sacerdócio pudesse ter sido devolvido para a igreja. Então o tabernáculo volta para nós. Olha o que está dizendo lá em Romanos capítulo 8, versículo 23. Falta agora a redenção do corpo. Ele veio primeiro para nos dar a redenção do espírito e depois a redenção do corpo. Romanos 8, 23 vai dizer, nós aguardamos acontecer a redenção do nosso corpo. É o que está faltando agora. A única coisa que falta para a volta de Jesus é essa redenção acontecer. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 até o 57. 1 Coríntios capítulo 15, do 42 ao 57. Vai nos dar referência do que é essa redenção que vai acontecer. É o corpo incorruptível que nós vamos alcançar. 1 Coríntios 15, 42 vai dizer assim. Assim também é a ressurreição. É ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia. É ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza. Lê devagar. Semeia-se em fraqueza. É ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal. É ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Olá, o primeiro homem, Adão, tornou-se, e o último Adão,
Guarde isso aí. Segue. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. Para aí um pouquinho, ó. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. O que é isso? Um corpo que não se contamina com a terra. E nós seremos transformados. Aqueles que estiverem vivos receberão dessa incorruptibilidade. Esse corpo glorificado vai ser em um abrir e fechar dos olhos. Ou seja, essa segunda devolução que Jesus nos levará virá no momento em que o arrebatamento da igreja acontecer, nos tornando então o último ato antes da Nova Jerusalém. É junto com o arrebatamento. Os mortos, ao se ressuscitarem, eles ganharão um corpo glorificado. E nós, ou aqueles que estiverem vivos, receberão automaticamente também essa incorruptibilidade. Subiremos juntos aos céus para nos encontrar com Ele. Olha só que é a sequência. Porque é necessário que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Nos tornaremos imortais apenas depois desse novo corpo. Nós seremos eternos, é o que está dizendo aqui. Receberemos um corpo que não morre. Se não morre, não vem da terra. Essa glorificação que receberemos não é terrena, é espiritual. Por quê? Porque tudo que nasce na terra morre. Tudo que vem do pó para o barro voltará. Então, o corpo glorificado nos dará sensações de quê? Alegria, não de tristeza. A Bíblia diz que não haverá pranto, não haverá choro, não haverá dor, só haverá alegria. Ou seja, essa incorruptibilidade nos tornará sólidos, constantes, não oscilantes. Permaneceremos na presença, dentro daquilo que eu chamo de um novo tabernáculo. Esse corpo é o último tabernáculo. Qual o último tabernáculo? Preste atenção. Desde Adão, Deus precisa de um ambiente sem pecado para se relacionar. Adão, o primeiro Adão, ele era sem pecado. Quando ele conhece o pecado, um animal precisa morrer para que o seu pecado fosse expiado. Que está lá em Gênesis 3, versículo 21. Sempre é necessário um sacrifício para a aliança ser restaurada. A aliança, então, ela é restaurada através desse sacrifício. O que é que Deus faz com Isaac e Abraão? Um teste. Deus chega para Abraão e fala: entregue-me seu filho, seu único filho.
em sacrifício no Monte Moriá. O que é que Deus estava fazendo ali? Percebendo se o homem está preparado para a nova aliança. O sacrifício de Isaque mostrou a aliança de Abraão. Determina a aliança que Abraão possuía. Então, nasce o primeiro templo. O que é o primeiro templo? É o início da reconstrução da aliança que foi quebrada. O primeiro templo que Salomão constrói, vale ressaltar, Salomão construiu, mas a ideia não foi de Salomão. De quem foi a ideia? Davi. É por esse motivo que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele constrói um lugar para desfazer uma aliança que foi quebrada. O desejo de Davi era: eu preciso de um lugar para me relacionar com Deus, porque Deus não habita no meio do pecado. Então, a ideia de Davi de construir um templo era ter um lugar de intimidade entre ele e Deus. Davi, por ter abraçado o pecado, ele perde o direito de construir o templo. Mas Deus o afirma que da sua descendência viria. Então, Salomão constrói o templo, mas por ideia do seu pai. O que é que significava o templo? A continuidade da reconstrução da aliança, que foi quebrada com Adão. Adão quebra a aliança. Deus manda construir o tabernáculo. O tabernáculo, no dia de Yom Kippur, o cordeiro sacrificado devolvia a aliança ao povo. Porém, o povo se contaminava de novo. Nasce no coração de Davi o desejo de construir um templo. Para quê? Para que a aliança continuasse a ser reconstruída. Para que o desejo voltasse ao coração de Deus. Para ter relacionamento com o homem. Nesse tempo Deus falava com profetas, mas não falava com o povo. Quando o templo de Salomão é construído, no momento em que ele constrói, Yom Kippur continua a acontecer. O tempo da redenção. Quando você peca, você perde o direito da redenção. O pecado te afasta de Deus. No templo de Salomão, Deus fala com o sacerdote? Não. Deus fala com o sumo sacerdote. Porque o sacerdote de Israel, ele era manchado. Não tinha moral. Os filhos de Eli foram condenados. Os sacerdotes de Israel não tinham autorização para falar com Deus. Apenas o sumo sacerdote purificado entrava no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, da igreja, do templo, no dia de Yom Kippur, para purificar a igreja. É aí que surge então a reconstrução. O que é que Jesus veio fazer? No Éden, um cordeiro foi sacrificado. No tabernáculo, o cordeiro era sacrificado. No templo, o cordeiro era sacrificado. Quem é Jesus? O Cordeiro de Deus. O sacrifício de Jesus foi para nos devolver o relacionamento que no Jardim do Éden foi quebrado. Jesus, ele nos dá a devolução. Ele reconstrói a intimidade. A partir daí, se você dobra o seu joelho, tanto você fala com Deus, como Deus fala contigo. O que é o tabernáculo hoje? E eu encerro aqui. Você é o tabernáculo. Você é o lugar de relacionamento de Deus. Se você não está ouvindo a voz de Deus, é porque em você habita o pecado. E Deus não se relaciona com quem deseja o pecado.
Às vezes as coisas que estão de cabeça para baixo na sua vida, minha irmã, meu irmão, é devido à sua anuência ao pecado. O seu desejo pelo pecado torna separado a sua aliança com Deus. O que é a festa dos tabernáculos, pastor Felipe? É a festa da reconstrução. É a festa da devolução da aliança. Hoje aqui, você está sendo devolvido à aliança inicial. Segundo esse calendário caraíta, no dia 10 de abril, no mês que 10 de abril de 2023, nós entraremos no ano 5.993. De acordo com o calendário caraíta, faltarão 7 anos para o ano 6.000, que é chamado de o milênio Shemitah. É o milênio da purificação. Meus irmãos, talvez amanhã ao assistir esse vídeo, falarão, ele está certo, estava certo. Talvez hoje me chamarão de louco. Mas de acordo com aquilo que eu tenho estudado, e de acordo com todos esses números que eu bati data por data, versículo por versículo, está tudo lá. No dia 10 de abril do ano que vem entramos nos 7 últimos anos antes do ano Shemitah, do milênio Shemitah. Por 6 dias o homem trabalhou. No 7º dia, um dia para Deus equivale, segundo a Bíblia, a 1000 anos. Chegaremos no ano 6.000. Faltará 1000 anos para o ano da redenção. Ou seja, 1000 anos é o tempo em que a Bíblia fala que Jesus reinará conosco. No ano Shemitah. Eu não estou te afirmando datas, mas a Bíblia fala que dos céus viriam os sinais. Pode ser que estejamos experimentando os últimos dias da terra, os últimos anos. Você, como tabernáculo de Deus, está preparado para o arrebatamento? Tudo no mundo direciona para o fim. Tudo. Se você pegar todos os textos apocalípticos, nós lembraremos que a Bíblia cita que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Que nos últimos dias haverão guerras e rumores de guerras. Que nos últimos dias haverão sinais nos céus. Já passamos por 3 luas de sangue na nossa geração. Estão tendo notícias de terremotos até aqui em Santo Antônio de Jesus e Jacobina. Locais que supostamente era impossível ter terremoto. Hoje, eu vi uma notícia sobre a suspeita de um tsunami alcançar a costa leste do México nos próximos minutos, nos próximos dias. A Rússia se prepara para uma guerra nuclear e ameaça a humanidade a todo tempo. Os Estados Unidos afrouxa as suas forças, permitindo-se ser chacota da humanidade. Israel prepara-se para o último embate. O grande dragão, a China,
está se preparando para tomar as posses do planeta. Tudo que eu estou citando a você está sendo noticiado dia após dia. Os termos das políticas de cada país gera conflitos familiares, sociais, partidaristas, guerras civis, ofensas. Pessoas estão morrendo, defendendo bandeiras. Tudo isso está anunciado como fim. Você que é o tabernáculo de Deus, está pronto? Você está pronto hoje para morrer por Cristo? Na Nicarágua, 86 sacerdotes há 2 anos morreram queimados por professar a fé em Cristo Jesus. Ainda hoje eu vi um vídeo de uma mulher falando que crianças no Brasil de 8 meses estão sendo violentadas, estupradas em nossa nação, como sacrifício ao novo tempo. Você está pronto? Estamos prontos para a nova era? Você está pronto para continuar escolhendo o pecado e amargar 3 anos e meio de grande tribulação? Esses 7 últimos anos da humanidade, que sobre as minhas contagens começam a partir do dia 10 de abril de 2023, vai ser dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Os 3 primeiros anos e meio serão de sofrimento. Os segundos 3 anos e meio serão de uma falsa paz. Quando é que vem o arrebatamento, pastor? Há aqueles que são pré-tribulacionistas. Para os que são pré-tribulacionistas, pode vir dia 10. Ou em meados desse tempo. Eu sou meso-tribulacionista. Eu acredito que no momento em que o anticristo assinar o acordo de paz, segundo Apocalipse capítulo 21, Jesus resgata a sua igreja. E começa o milênio. 7 anos depois, no ano Shemitah. Nunca o calendário se encaixou da maneira que se encaixa nos dias de hoje. Não é matemática difícil, é matemática simples. É somatória de anos. Você está pronto para ir para o céu e seu marido para o inferno? Você está pronta para ir para o inferno por não abrir mão do pecado? Você está pronto para ir para o inferno por não abrir mão dos prazeres da carne? Está pronto? Você está pronto para passar por perseguições na terra por não abrir mão do pecado? Sabe quem é você hoje? Tabernáculo. Mas Deus habita em você? Você é de fato o tabernáculo de Deus? Adão nunca mais foi habitado. Depois que ele saiu do Éden, ele perdeu o direito. Nunca mais você viu um diálogo de Deus com Adão. Quando você perde o direito, não vai ter mais como você voltar atrás. O tabernáculo no deserto já não existe mais. O templo de Salomão também já não existe mais. Sabe qual é o tabernáculo que sobra? Você.
Jesus, ele veio para fazer de você o tabernáculo, para devolver a você o lugar da intimidade. Olha para mim, pode ser até cansativo isso aqui, mas você não vai poder dizer que não ouviu. Você não vai poder dizer que não ficou sabendo. Você não vai poder dizer que não entendeu. Você não vai poder dizer que não foi alertado. Você não vai poder dizer que não foi avisado em tempo nenhum. Porque no dia que sua mão direita for pedida, Deus vai te lembrar: eu avisei a você. Você estava lá no culto naquele dia. Ei, as suas escolhas de hoje vão determinar onde você estará amanhã. O que você faz agora determina o teu sucesso de amanhã. Curva a tua cabeça, por favor. A Bíblia vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se examinar é saber se você está preparado para o que virá. E se for agora? E se for hoje? E se essa for a sua última chance? O fundo musical parou, filho. E se o último momento da sua vida for esse? Você está pronto? Você está preparado para o que virá? Fique em pé, por favor. Por gentileza, coloca a mão no teu coração. Faça uma oração ao Senhor. Examine a sua própria vida. Faça a expiação. Curve sua cabeça. Prepare seu coração para o novo de Deus. Você é o tabernáculo de Deus. Você é o lugar da habitação do Senhor. É em você que está o ambiente da habitação do Senhor. Você não pode permitir que o pecado domine a sua vida. Você não pode permitir que o pecado paralise aquilo que Deus está construindo em você. Não se atente para o que está à sua volta, se atente para a mancha que pode estar dentro da sua alma. Não se preocupe com o que pensam, mas com a verdade que você prega. Você está preparado para isso? Você está preparada para esse novo tempo? Você está preparado para essa perseguição? Está preparada para essa turbulência? O que pode ser feito nesse dia para reconstruir uma história nova na sua vida? Minhas lamparinas estão acesas. Vou chamar a igreja para que venha aqui ao altar. Estou esperando o barulho Altar é lugar de sacrifício. dos passos em direção Altar é lugar de reconstrução de aliança. É só Bora bater, aproveitar esse ambiente espiritual, gente, vou abrir para entrar de vez na presença de Deus. entrar. Porque do que adianta nós estarmos aqui e a presença de Deus não está em nós? O tabernáculo era assim. Só que aqui Só estou esperando nesse lugar seus era onde a manifestação da presença de Deus acontecia. O sacerdote vinha e espargia o sangue do animal sobre a arca. E
Deus descia sobre ela. Isso é tremendo. Sabe o que é que eu quero que você entenda? Para você viver o novo de Deus, essa arca tem que ser você. Para você viver o novo de Deus, você precisa ser o lugar aonde Deus habita. Essa arca hoje é uma simbologia do que você é. Você representa a presença de Deus sobre a terra hoje. É em você que Ele quer habitar. Se em você Ele encontrar arrependimento, você vai ser chamado de a nova aliança de Deus. É quando Jesus fala: e farei um novo pacto no meu sangue. Você é esse pacto. Jesus morreu por você. Você é a arca. Você é o tabernáculo. Vou pedir a você que curve sua cabeça. Se alguém quiser ajoelhar, ajoelhe no altar. Fique à vontade. Mas o ambiente de hoje, no mundo, nós estamos em um ambiente profético, um ambiente de arrependimento. Tabernáculo significa reconstruir o relacionamento. Seja reconstruído nessa hora. Seja reconstruído o teu relacionamento agora. Seja refeita a tua aliança nessa hora. Chega mais para frente que você puder, para mais pessoas poderem vir. Permita que essa graça de Deus invada a sua vida agora. Aleluia! 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 Levante agora as suas mãos o mais alto que você puder. E diga a Deus: eu quero ser o teu tabernáculo. Eu quero ser o teu tabernáculo. Eu quero ser o tabernáculo do Senhor. Eu quero ser o lugar da habitação do Senhor. Eu quero ser o lugar aonde Deus habita. O caminho aonde Deus habita. Eu quero ser o lugar da habitação do Senhor. Fale com Deus. 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 Seja cheio da presença de Deus agora. Reconstruído. Que você, como tabernáculo de Deus agora, seja refeito. Que você seja refeito pela presença de Deus. Todos vocês agora, colocam a mão no coração, por favor. As minhas vestes, estou só te esperando. Estou só te esperando. Vem, vem, vem. Pai, em nome de Jesus, fortalece a tua igreja nessa noite, Pai. Fortalece a tua igreja e gera um quebrantamento para que eles abram mão do pecado. Do que adianta a nossa vida, as riquezas, os bens, as coisas materiais, a roupa que vestimos, os sorrisos que damos, e se não estivermos na tua presença, ligados a ti. Perdoa-nos, Senhor, porque somos falhos, pecadores, mas desejamos ser tabernáculo santo de Deus. Purifica-nos, Senhor, e reconstrói em nós os caminhos que foram quebrados pelo inimigo. Refaz, Senhor, as veredas que foram rompidas e nos traz a restauração que necessitamos.
pelo poder do nome de Jesus. Amém. Não vejo a hora de te ver.